Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre traços de caráter psicopata. Como assim, Nayara? Psicopata? Pessoas doidas, loucas? Não se trata de pessoas com transtorno psíquico, a gente só usa esse nome ainda por respeito aos filósofos, né, que deram todo início a essa ideia. Como é que se forma esse traço de caráter psicopata? Começa a partir do primeiro ano de vida até mais ou menos 2 anos e meio de vida, que é quando a criança ela passa a interagir com pessoas além da mãe, né, que até 1 ano de vida ali ela tá mamando, ela tá dormindo com a mãe, só no colinho da mãe, né? E ela começa a partir de 1 ano a interagir com outras pessoas. E às vezes ela faz alguma gracinha, aí ela chama a atenção maior do pai ou do tio ou da avó, até mesmo da mãe. E aí, por exemplo, ela tá numa situação na casa e a mãe recebe amiga, né? E aí a criança tá lá brincando e a mãe não dá muita atenção pra criança. Aí a criança vai e começa a dar 3 pulinhos. Aí a mãe, uau, olha meu filho, meu troféu, minha vida, olha aqui, meninas, ele deu o primeiro pulinho, ele deu 3 pulinhos, ou ele deu um sorriso. E aí ele vai começar a perceber que as pessoas vão amar ele quando ele faz alguma coisa. Ele vai começar a perceber que ele chama a atenção quando ele faz alguma coisa diferente, né? E ao mesmo tempo ele vai pensar o seguinte, se eu fiz algo, eu chamei a atenção das pessoas. No momento em que eu deixo de fazer a atenção das pessoas, eu não tenho mais. Seja com pai, com mãe, e ele vai começar a se sentir manipulado. Ele vai começar a se sentir bobo. E para ele ter algo, ele precisa dar algo em troca. Ele vai começar a entender um jogo de troca. Você pode estar pensando assim, mas isso não acontece com a criança. Acontece, gente. A criança, ela entende isso, né? Ela chamou a atenção do pai, chamou a atenção da mãe, e aí foram e deram total atenção pra ele, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a desenvolver estratégias pra ele conseguir o que ele quer, porque ele já percebeu o que é que ele precisa fazer pra conseguir o que ele quer. Por exemplo, ele quer um pirulito, e ele sabe que quem tem um pirulito é a vovó. Aí tá aqui, tá a mamãe, o titio, o papai e a vovó. Aí ele vai começar a fazer o quê? Quero o titio, aí ele vai pro colo do titio, aí depois eu quero o papai, ele vai pro colo do pai dele, até chegar no colo de quem? Da vovó. Pra quê? Pra conseguir o pirulito. Aqui já começa a agir desta forma, de quê? De dar algo pra ter algo em troca, porque ela percebe que é assim que funciona. Do mesmo jeito, por exemplo, que a atenção da mamãe, ele vai fazer uma coisa bonitinha e tudo. Então a criança desenvolve, né, que a gente chama esse traço de caráter, psicopatia. As pessoas, quando elas se tornam adultas, né, ou adolescentes, essas pessoas têm uma facilidade de liderar pessoas. Eles são ótimos para movimentar o ambiente, para que o ambiente consiga atingir X resultado. Ele consegue, digamos assim, persuadir as pessoas para ele conseguir tal resultado. Lembra que quando ele era criança, que quando ele precisava chamar a atenção da mãe, principalmente quando ele se torna adulto, essas pessoas psicopatas, eles se dão muito bem com as pessoas, né, em grande quantidade. Porque, voltando aqui, quando ele era pequeno, que ele precisava de uma atenção da mãe, ele precisava só ter a mãe perto? Não. Ele precisava de outras pessoas para ele chamar a atenção da mãe, para a mãe falar para as outras pessoas, entendeu? Então ele consegue muito bem liderar nesse ambiente de pessoas. Ele consegue persuadir, ele consegue convencer, ele consegue trazer algo em troca para que as pessoas precisem dele, para que as pessoas precisem do trabalho dele, precisem da ajuda dele, para ele se sentir que está na liderança. Muito bem, ele analisa o local e pensa, essa pessoa precisa disso, logo eu vou dar e eu vou liderar a situação toda, inclusive liderar a pessoa para chegar até o resultado final, mas eu na liderança. Os psicopatas amam estar na liderança, amam sentir que eles têm um controle da relação, eles amam sentir que eles têm um controle no sentido, tipo, se eles trabalham em empresa, a situação em si, ok? Então, gente, a gente costuma dizer que essas pessoas, quando elas estão no recurso, é muito massa mesmo, né? Psicopata em uma empresa, né? Ele consegue articular, ele consegue persuadir as pessoas para compra, para venda, para contratos, são muito boas mesmo, ok? Com exceção de quando elas estão, né, que tem todos os traços, né, tem um momento de dor, né? Quando eles estão na dor, por exemplo, psicopata, quando ele tá na dor, ele é uma pessoa que manipula pro mal, né? Se ele, por exemplo, às vezes ele quer conseguir algo, ele realmente tem essa habilidade de persuadir o outro para conseguir o que quer. Isso pode ser, se ele quiser persuadir o outro para conseguir o mal, ele consegue. Né? Ele também usa de estratégia a desculpa, o vitimismo. Ele usa de persuasão o vitimismo, porque o psicopata, diferente do oral, né, que em outro vídeo eu falei sobre o oral, se vocês podem estar olhando por aí também, vou deixar aqui.
Diferente do oral, o psicopata, ele age como vitimismo para conseguir o que ele quer. Ele chega a dizer, por exemplo, ele tá num comércio, ele pequenininho, vamos imaginar ele pequenininho. Mamãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Ele começa a chorar. Mas se você vai olhar para um psicopata, não derrama uma lágrima. Ele tá ali só para convencer. Depois que ele consegue convencer, ele pega o presente dele, ele chega em casa e ainda diz pros irmãos dele: eu consegui, é meu, não é teu, é meu, é meu, não é teu. Então, assim, a gente vê, né, que quando ele tá realmente na dor, né, para defesa daquilo, com medo de alguma coisa, ele usa essas estratégias de manipulação, de liderança para o mal, né, prejudicar. Ou então pessoas que têm o traço predominante de psicopatia, eles são pessoas extremamente... não mintam para essas pessoas, porque eles têm uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Por quê? Lembra que quando ele era pequeno, ele achava que tudo era jogo de troca? Ah, para eu conseguir algo, eu tenho que ganhar algo. Então, ele não é tão sentimentalista, ele é mais racional. Então, se ele descobre que alguém mentiu para ele já tem dificuldade, ele já confiar já não é uma opção para ele. Ele já acha que tudo é uma questão de negociação, de liderança, nada emocional. Ok? Então fulano é muito racional. Realmente existem as pessoas que estão do traço de caráter oral, que ele confia até que se prove ao contrário. O psicopata, ele desconfia até que se prove ao contrário. Eles são pessoas extremamente racionais. Qual o formato do corpo dessas pessoas, né? Eu vou deixar uma imagem aqui do lado para que vocês vejam, né? Temos o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, ele tem um corpo mais, digamos assim, maior em cima e menor embaixo. Lembra que a parte mielinizada vai ser a parte de cima, que é a parte, eu não sei se eu falei isso, mas a parte que vai ser mielinizada é a parte da região lombar, torácica. Então, ele vai ser maior em cima e vai encurtando embaixo. São pessoas que têm, digamos, o triângulo invertido, né? Tem essa imagem aqui também, triângulo invertido. Então, gente, as pessoas no recurso são nota 10.